Olá, olá, uma excelente tarde, que façamos uma excelente tarde, uma excelente noite, né? Hoje, quinta-feira, 29 de junho, estamos aqui para mais um Chá com Luz e Cor. E hoje teremos uma convidada extremamente valiosa, importante para mim, porque é uma amiga de longa data, uma pessoa muito querida, uma pessoa extremamente inteligente, dedicada. Olá, Renata! Seja muito bem-vinda, querida. Renata, ela é empreendedora, empresária, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é empreender, os seus desafios, as belezas, né? De nos aventurarmos por esse mundo do empreendedorismo, né? Empreender é a iniciativa, né? A decisão de agir. Então, nós vamos conhecer a história da Renata, os momentos que ela decidiu agir, os momentos que mudou de profissão, né? Que Renata tem uma longa experiência, agora está com novos projetos, virou Moniquinha, né? Renata Mônica, de Renata Mônica Nathalie, Nathalie Rê e agora Moniquinha. E ela vai contar pra gente essa história linda que é dela. E com isso nós podemos observar, né, a trajetória dela e tirar aprendizados para nós. Por quê? Porque na antiguidade todo conhecimento era passado através da oralidade, da conversa, né? E aprendíamos uns com os outros através das conversas. E aqui nós, né, novamente numa roda de conversa, onde Renata vai nos brindar, né, nos presentear com seus conhecimentos, com a sua experiência, falando sobre o empreendedorismo, o empreender, o ser empresária, né? Ela já está aqui. Rê, já vou mandar um convite para você. Ah, tá aqui. Tá quentinho. Rê, recebeu aí a minha solicitação? Olá, Ah, já tá entrando. Olá, tudo bom, minha olá, flor? Zia, tudo bem? Boa Boa noite para você e o noite. pessoal que vai nos assistir aí hoje. Ai, que legal, chegou o dia. Exato, exatamente. Nós estávamos preparando com muito carinho, né, Rê, esse momento para que a Isso, gente possa conversar de uma forma bem descontraída, mas muito rica, porque a sua trajetória é muito rica, né, de conhecimento, de dedicação, de aprendizado, de experiências. Oi, Valéria, minha linda, tudo bem? Seja bem-vinda. exato. E o pessoal que for entrando, gente, dá um oizinho aí para mim, porque às vezes não aparece aqui para mim, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. E aí, minha linda, se apresenta aí para nós conhecermos você um pouco melhor, saber dos seus projetos, saber desse mundo do empreendedorismo, como você está se posicionando no empreender, né? Oi, Alan Souza, Oi. Rod Alan Souza. Seja bem-vindo. Ai, Malu, que seja legal. bem-vinda. O pessoal está entrando aí. É bom que a live fica Ai, gravada, né? E depois o pessoal vê o comecinho, né? Senão a gente fica meio parado. Oi, é, Dri, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço os elogios. E faço dos meus os seus, porque também estou falando com a guerreira, a gente participou uma parte da vida juntas nisso aí, e eu acho que só teve crescimento nesse nosso empreender, né? Você empreendendo daí, eu daqui. E hoje vamos exato. falar um pouquinho sobre isso, o começo da trajetória. Até quando eu fui pensar aqui, eu falei, nossa, teve uma parte lá que a Adri me deu um toque em algo que eu não fazia, no dar aula de inglês, e a gente foi seguindo, né, Adri? É verdade, é verdade. Valéria também está aqui. Valéria também participou desse projeto lindo que foi o Projeto Educar, né? Estive lá Oi, trabalhando com Val, gente. Malu. E hoje, Gente, joga para alguém. Chama aí o pessoal para participar com a gente. Valéria hoje também retomou o projeto de empreendedorismo, né? Está ali com o seu projeto lindo no mundo digital. Tá bem legal. Oi, Malu, seja bem-vinda. Muito tempo que eu não a vejo, não falo com você. Mas vamos lá, minha flor. Vamos lá. Você quer que eu apresente? Você vai começar a falar? Eu já posso falar. Pode se apresentar, fica à vontade. Aqui a gente Ah, então tá bom. Para quem não me fala, hein? conhece, vai conhecer. Eu sou Renata Mônica do Nascimento.
Ora Renata, ora Mônica, ora Nathalie, ora Renate para alguns, e agora Moniquinha. Né? Eu falei com a Adri, falei, agora é Fala Moniquinha. E esse Fala Moniquinha para mim surgiu engraçado, num momento na minha vida que eu me toquei que as pessoas começaram a me chamar de Mônica. É meu nome, Renata Mônica, e o Mônica era quase um sobrenome, Mônica, Mônica, Mônica. E não sei se uma coisa com a outra, ou hoje, eu avaliando lá atrás, esse momento que eu passei a ser chamada de Mônica, parece que a minha vida profissional deslanchou. Então eu brinco que esse Moniquinha hoje é meu nome artístico. Então, por isso, e aí depois veio esse projeto que eu falo Moniquinha, onde eu faço alguns... Eu comecei meio timidamente fazendo alguns vídeos, porque eu gosto muito de falar. Fiz alguns, parei, porque não é tão fácil fazer vídeos assim, né? A gente vê os blogueiros aí fazendo, a gente acha que é tão fácil, mas tem dia que você não está com inspiração, tem dia que você está com inspiração e não tem um local, e aí vai. Mas falei, não, agora eu vou dar prosseguimento a esse projeto, que é mais um, compartilhar conhecimento, compartilhar saber, aprender mais, porque eu acho que quando a gente está falando de alguma coisa, a gente aprende muito mais, né? Então agora eu estou no Fala Moniquinha também. Pode falar, minha amiga, pode falar. Tá. E aí, é porque travou aqui um pouquinho, perdão, gente. Tá. Mas aqui para mim não travou, não. Não? Não, então tá bom, seguiu. E aí, tô aí, com hoje o meu grande projeto, que é a Renata Mônica Viagens, né? Entrem aí depois, nos sigam, Renata Mônica Viagens. Tem alguns outros projetos que não vou divulgar agora, porque a gente está em andamento ainda. Mas vim de economista a dona de agência de turismo, né? Comecei lá atrás como guia de turismo. Na verdade, como economista, vamos lá. Como economista, eu era bancária. E eu achava aquilo lindo, porque eu sonhava em trabalhar num banco, porque eu achava bonito o pessoal trabalhar no ar-condicionado e arrumadinho, né? Então eu sonhava, falava, nossa, que lugar bonito para trabalhar no banco, vou trabalhar toda bonita. E aí fui fazendo a faculdade, entrei na faculdade um pouco antes dos 17 anos, fui fazer economia, pensando em ser política, gente, pensa bem. Já ficou isso lá para trás. Política agora é só na minha família. E aí, quando saio da economia, que era para eu seguir como bancária, que fui 5 anos, me vem a oportunidade de trabalhar numa viagem. Um amigo me deu essa oportunidade. Olha, eu vou fazer uma viagem, você quer ir comigo? O que eu vou fazer, guia? Eu falei, o que faz? Não sei. E vamos, e me joguei. Eu acho que ali eu já comecei a empreender. Vamos embora. E sempre fui assim, eu me jogo. E fui, gostei. Achei que como economista eu poderia trabalhar com turismo. E não, naquele momento eu fiz um trabalho, sim. Quando depois eu fui falar com a dona da agência, ela falou, não, para trabalhar com turismo tem que estudar isso. Falei, bom, tem que estudar isso? Então vamos embora. Onde que aprende? Vamos aprender. E me joguei. E aí fui como guia, fui aprender, fui estudar, comecei a fazer viagens para aprender. Foi onde eu conheci muitas cidades do Brasil. Hoje eu acho que eu conheço aproximadamente 90% do território brasileiro, por terra e céu, de andar mesmo, né? Trabalho. Fora os que não são trabalho, que eu invento e vou também. E aí comecei a sair do país, conhecer outros lugares. E aí o turismo entrou na minha vida e virou paixão, né? Mas por esse caminho, até eu me tornar dona de agência, uns 10 anos depois, vieram muitas coisas, né, Dri? Entre elas aí, falando um pouquinho do nosso encontro, nós nos conhecemos na faculdade. E aí veio um outro projeto que nós trabalhamos juntas. Exato. Nós começamos a dar aula num projeto de cursos profissionalizantes. Né? E aí foi a Adri que me deu um toque, porque nesse momento a Adri falou, você não fala inglês? Eu falei, falo, Adri, então por que você não dá? Vai aparecer aula de inglês lá. Eu falei, mas eu não sou professora. Não, você vai dar aula. Mais uma vez me joguei. Falei, vou dar aula. E aí comecei a estudar para ser professora de inglês. Entrei, comecei a dar aula e dali também não parei. Até chegar a tradutora em empresas grandes e intérprete. Tenho isso na minha carteira de trabalho. Fui tradutora e intérprete também. E você teve e aí, estudo de inglês também, né, Rê?
E aí depois tive escola de inglês, né? Um pouco antes, nós nos tornamos donas de escola, de professoras, né, Dri? É. Nós nos tornamos donas de escola de curso profissionalizante, foi aí que a gente aprendeu muito, que a gente não sabia o que era ser uma empresária, né? Uma empreendedora. A gente dava aula, e sócias, como sócias também, a gente aprendeu muito ali. Porque uma falava de um jeito, a outra falava do outro, e a gente tem um gêniozinho. Hoje eu acho que a gente está outra pessoa, né, Adri? Isso faz mais de 20 anos, né? Estou entregando a idade aqui. Mas eu acho que a gente aprendeu muito naquele momento, muito, foi o nosso crescimento ali, de sair para empreendedoras, né? Aí tivemos o curso, depois tive escola de curso de idiomas, e aí comecei. Voltei para o mercado de trabalho depois, fui CLT. Então, assim, eu transitei entre ser CLT, entre ser empresária. E depois fui administrar o restaurante da família. Minha família tinha um restaurante grande há mais de 20 anos, onde eu fui administrar. E nesse momento, talvez eu poderia ter parado. Falei assim, o restaurante já está aqui, já tem um restaurante, para que eu vou fazer outra coisa? Não, naquele momento eu falei assim, eu tenho que ter mais um negócio. E não sabia qual era o negócio. Numa das feiras de empreendedor que eu fui, eu vi alguém falando do que eu me apaixonei, que era o turismo. Falei, é isso que eu quero ter. E ali fui mais uma vez estudar, porque uma coisa era trabalhar para quem tem agência de turismo. Outra coisa era eu ter a minha agência de turismo. Eu não sabia o que era ser dona de uma agência de turismo. E aí fui estudar. E aí foi onde eu cheguei à minha agência de turismo, a qual a agência mesmo hoje tem 10 anos. Mas eu trabalho no turismo já há 23 anos, Dri. Como o tempo passa, né, Rê? Nossa. Passa muito rápido, muito rápido. Muito rápido. E pensar que foi outro dia que a gente se conheceu, né? Na faculdade. Agora já tem 23 anos já no ramo de turismo. Que coisa linda, parabéns. Parabéns. E aí foi essa trajetória. O turismo veio para mim, sempre trabalhando no turismo e sempre em mais alguma coisa. Eu não sei o que acontece comigo. Eu acho que eu trabalho pouco. Eu acho que eu ainda trabalho pouco. Aí eu falo assim, então eu vou fazer mais alguma coisa também. E aí eu vou mais um projeto e mais um projeto. E aí o turismo é a minha vida hoje. Ele me fez crescer muito, porque lá atrás, quando guia, eu aprendi muito a conhecer o ser humano. E lá eu era muito nova. E eu lidava com situações como pegar um grupo de 50 pessoas ou mais, naqueles ônibus grandes de 2 andares, e fazer viagens longas pelo Brasil, de 15 dias, 14 dias. Então, como controlar... Primeiro, eu, né, bem jovem, como controlar a maioria senhores, que poderiam ser meus pais naquela época, meus avós. E às vezes as pessoas saem para passear e no primeiro, segundo dia já estávamos brigando. Eu vivia num reality ali, 15 dias. E eu tinha que controlar aquilo. Eu falava, gente, a pessoa sai para passear, a pessoa já está brigando. Não, mas eu tenho que fazer esse grupo ficar legal. Esse grupo, a gente vai passar mais dias juntos. E aí eu fui aprendendo muito, assim. Eu pensava isso, eu nem pensava em ter agência de turismo. Mas eu lembro que eu pensava isso, se eu tiver agência de turismo um dia, eu vou fazer um pouquinho diferente, talvez, assim. Porque as pessoas são indivíduos. Cada um pensa de uma maneira, para cada um viajar é de uma maneira, né? E o que agrada a você, às vezes não me agrada. E como que eu faço para fazer o melhor para você? Você saiu de casa para passar momentos felizes, divertindo, e depois eu posso transformar aquilo ali na pior coisa da sua vida. E geralmente a viagem é um momento inesquecível, né? A gente quer te trazer uma experiência. Vai falar assim, nossa, aquela viagem me marcou tanto, que aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. Até quando dá alguma coisinha errada, a gente quer lembrar, mas assim, se a gente conseguiu contornar, né? Então, quer que seja uma lembrança divertida, uma lembrança de superação, né? Isso aí. E aí eu ficava muito feliz quando eu chegava, porque quando eu comecei a fazer minhas excursões, eu não era guia predileta, né? Tinha um guia predileto lá na agência. Então todo mundo queria ir no ônibus daquele guia, não era o meu ônibus. Ai, mas não vou no ônibus do fulano? Não, hoje você vai no meu. Ah, tá. Aí a pessoa entrava assim, ah, tá. Aí eu falei, um dia eu vou mudar isso. E fui indo, só que eu não era... É o que tem, sou eu. Hoje. Idri, você
que me conhece lá de trás, hoje eu sou essa pessoa mais espontânea, mas eu não era tão espontânea assim, né? Era bem na minha, bem na minha. E eu falei, gente, eu preciso transformar isso aqui. E aí eu lembro que dentro do ônibus um dia eu falei assim, quem está aqui na frente com o microfone não sou eu mais. É a guia Renata Mônica, que eles me chamavam muito de Renata Mônica, era um nome só. E eu falei, bom, eu tenho que falar e eu tenho que conduzir. Quando eu sair daqui em casa, eu vou ser eu. Aqui eu tenho que ser uma... Só que isso foi se transformando no meu ser. Eu achava que eu estava fazendo um papel, mas eu... E aí, quando eu comecei a contornar e as pessoas quererem ir no meu ônibus, poxa, eu fiquei feliz demais. Falei, nossa, agora as pessoas já querem ir no meu ônibus. Ah, não vou com ela. Ai. Aí eu chegava nas viagens longas e às vezes eu queria descansar um pouco, né? Porque a gente fica virado 24 horas, às vezes você não dorme. As pessoas que estão ali dormem. Você não, você tá ligado. As pessoas até brincavam assim, ah, é bom ser guia, né? Nossa, você passeia tanto. Eu pensava, não, hoje eu tô trabalhando. Passear um dia eu vou passear. Porque a gente fica tenso, né? São várias vidas, são várias coisas acontecendo. É o ônibus que pode dar problema, é o motorista que pode estar cansado, é estrada. Quando eu comecei a viajar, a gente não tinha Waze igual hoje, Google Maps. Eu rodava essas estradas do Brasil com guia 4 rodas. Então, muitas vezes, às vezes o motorista não sabia, a gente tinha que ir vendo placa. E aí, quando eu comecei a superar isso, a conseguir as pessoas quererem vir na minha viagem, a dar tudo certo, falei, acho que estou no caminho, estou indo. E assim foi indo, Adri, até chegar. Ai, que maravilha, maravilha. E hoje eu sinto muito isso também, Renata. Hoje eu sou terapeuta holística, né, e coach de relacionamento. Eu trato das emoções das pessoas. Então, cada pessoa que chega para mim é um universo, é um ser único, né? E você se tornou uma especialista em viagens personalizadas, porque justamente isso, você trouxe essa filosofia de que cada ser é único. Então, ele tem as suas particularidades, as suas necessidades, seus desejos, seus sonhos. E a viagem traz isso, né? A realização de um desejo. Valéria colocou aqui muito bem para a gente. Tomou como um desafio, exatamente. Né? Renata é movida a desafio, por isso que fica aí procurando outras coisas para fazer. Né, Moniquinha? Agora fala, Moniquinha. Agora fala, Moniquinha. Até umas amigas falaram, vou te chamar de Moniquinha. Eu falei, não, gente, eu já sei quem me chama de Rê, quem me chama de Nathalie, quem me chama de Rena, quem me chama de Moniquinha. Eu já sei, já identifico. Se você me chamar de Moniquinha, eu já vou ficar. Quem é a Adri? Quem tá falando comigo? Mas é isso, eu acho que eu sou movida a desafios, Dri. E esses desafios me fizeram crescer muito. E o empreender que a gente está falando aqui hoje, para as pessoas saberem, muitas vezes eu quebrei a cara. Muitas vezes. E você pode falar com qualquer famoso, qualquer pessoa, né? As pessoas que hoje estão muito famosos, eles quebraram várias vezes, eles perderam várias vezes. Porque a gente, como empreendedor, a primeira coisa que a gente tem que ter, ou que não tem que ter, é o medo. A gente tem que tirar isso da frente. A gente se desafia o tempo todo, né? Porque eu lembro que uma coisa que me tocou numa palestra que eu vi há muito tempo, quando eu era CLT, em uma empresa eu fui assistir uma palestra. E aí ele falou assim, as pessoas se prendem muito ao fixo. Então é mais fácil eu arrumar um emprego porque eu vou ter o fixo. Se eu não vender nada esse mês, eu vou ter o fixo. Se eu não fizer nada na empresa, eu vou ter o fixo. Exato. Se eu sair da empresa, eu tenho a minha rescisão. Seguro-desemprego. Então a pessoa se limita a isso. Sim. E assim, a gente arriscar empreender é sair desse quadrado, é sair dessa caixa. Por quê? Não estou falando para todo mundo largar CLT, não é isso. Até porque tem gente que não tem esse perfil. A gente tem que se encontrar também. E ela não vai ser feliz, assim. Né? A gente tem que ver o que para você é ser feliz. E eu vi que para mim, eu não me encaixava naquela caixa de ficar ali, naqueles moldes, sem me desafiar, esperando alguém me falar assim, olha, faça mais isso, olha, agora eu quero mais isso. Não, eu estava na empresa e eu já olhava algo a mais para fazer. Sempre fui assim. E aí uma época eu comecei a pensar, se eu estou dando essa ideia para a empresa, por que eu não uso essa ideia para mim?
Se eu quero me desafiar na empresa, por que que... E eu lembro também uma época o que me levou muito a empreender, que teve uma época que eu fiquei desempregada na minha vida e eu fazia currículos, né? Então a gente achava que quanto mais bonito era o currículo, melhor era a oportunidade. Então, como que faz o currículo? Como que coloca currículo? Preenchia aquelas fichas. Vamos fazer entrevista. Aí chegava na entrevista. Olha, isso. Então, nossa, adorei seu currículo. Porque você tem isso, você tem aquilo, você tem isso, você tem isso. Maravilha. Salário. Professor Raimundo. Desse jeito. Então, você respirar. Aí falou assim, mas eu não tô tendo nada, né? Vou pegar. Uhum. Peguei algumas vezes, sou grata, mas eu via que não era isso. E eu lembro que um dia eu falei com a minha mãe, passaram-se anos, eu aprendi a trabalhar para mim. Eu falei, mãe, hoje eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque hoje eu sei trabalhar, eu sei fazer o meu faturamento. É difícil? É. Nós, como empresários, somos assim. Tem mês que entra, tem mês que não entra. E aí vem a sua parte, né? A inteligência emocional para equilibrar isso. Como é que você vai equilibrar que esse mês não tem o fixo? Mas as contas são fixas. As contas são fixas. Os boletins tudo batendo na porta. Todos ali, menina. Hoje, amanhã tá terminando o mês, né? Segunda já estão todos ali de volta. E às vezes você não vendeu nada naquele mês. Você fala, meu Deus, mas eu trabalhei tanto e eu não vendi. Calma, respira fundo e acredita. Acredita que vai dar certo. E é isso que eu tenho trabalhado muito em mim, Dri, é o acreditar. Porque a gente acreditar quando tá fácil, quando tá dando certo, em qualquer relação que a gente tenha, profissional, financeira, relacionamento pessoal, isso é muito fácil. Agora, quando a gente acreditar, quando não tá escuro, mas você fala assim, eu vou acreditar que vai amanhecer e vai clarear. Eu vou acreditar, Deus, eu tô aqui. E por vezes eu paro assim, eu falo, calma. Hoje eu me sinto um pouco mais ansiosa, mais acelerada. O dia que eu vejo que não dá para trabalhar, uma das coisas que para mim, o empreender e o trabalhar para mim, isso é muito bom, hoje foi um dia deles. Eu estava me preparando para essa live com você e eu comecei a rodar em círculos aqui no meu trabalho. Não ia, eu não sei se eu fiquei ansiosa, eu acho que eu fiquei ansiosa. E do nada surgiu um passeio, eu fui sentar de frente a uma lagoa. Vocês vão ver essa filmagem que eu fiz mais à frente. Eu cheguei nessa lagoa, eu nem sabia da existência dessa lagoa. Falei, Deus, era isso que eu precisava. Eu precisava acalmar, respirar fundo e só me encontrar. E ali, lá no local, nem celular pegava, estava eu com Deus e aquela paisagem até chegar aqui. Então, é esse o nosso processo diário de empreender, né? Exato. Isso, o que você falou, Renata, é maravilhoso. Por quê? Porque o empreender, ele independe de onde a gente está. A gente pode estar dentro da empresa, do CNPJ do outro, a gente pode estar dentro do nosso CNPJ, a gente pode estar dentro da nossa casa, da nossa família. Porque empreender é a decisão de agir. E aí, quando a gente toma essa decisão de agir, a gente sai da zona conhecida, que muitos falam zona de conforto, né? E que, na realidade, de conforto não tem nada, porque você está ali naquela mesmice, né? E você não cresce, você não desenvolve, muitas vezes está infeliz, muitas vezes está perdido, né? E aí, esse respirar, esse se conectar com as suas emoções, esse dar uma parada, que foi o que você fez, foi maravilhoso. Né? Que aí você se coloca em movimento novamente com uma consciência da onde você está e para onde você quer ir. E o empreender, ele exige da gente isso o tempo todo. Eu fiz um processo, eu também dei uma paradinha, porque faz anos que eu não fico gripada. E essa semana eu fiquei gripada. E o que eu fiz? Eu estou atendendo desde 8 da manhã. Quando chegou agora 4 horas da tarde, eu falei, não, agora eu preciso dar uma parada. Então, eu realmente dei uma parada, deitei, descansei um pouco para estar aqui e estar bem. Porque senão a gente vai num desgaste emocional, físico e mental que entra num burnout, entra numa depressão, né? Porque o mercado está sempre exigindo da gente. As responsabilidades com o empreender está sempre exigindo as demandas como empresária. Né? A gente, como a figura da empresária, ela precisa estar em contato com as pessoas, ela precisa estar nas redes de network. Hoje, mais do que nunca, precisa estar nas redes sociais. Isso nos consome.
né? É energia que você está colocando ali, é trabalho, né? Então, esse respirar, esse se conectar, ele é primordial, que foi o que você fez hoje, né? Para estar em harmonia. E é nessas horas que as melhores ideias vêm, né? Que é aquela Verdade, chamada eureka. verdade, verdade. E isso é bom, essa semana, Adri, eu até lancei um videozinho, coloquei assim, você tem cabeça de CLT? Sabendo da nossa reunião hoje, né? Porque, assim, essa cabeça de CLT que eu coloquei lá no meu vídeo era minha também. Então, eu não estou falando das outras pessoas, eu estou falando do que eu vivi e do que eu acordei. Dentro da empresa, a gente às vezes não tem esse tempo de fazer o que eu fiz hoje à tarde. Eu Exato. estava mal, eu não estava conseguindo. Não mal, mas assim, eu vi que eu não ia produzir. Estava desfocada, sem foco. Tava, desfoquei. Abri vários papéis, não resolvia nada. Falei, infelizmente, atendi uns clientes que tinha que atender, mas assim, eu vi que não ia dar certo. Eu Uhum. parei. E muitas vezes, quando a gente está naquele ambiente fechado ali da empresa, você não pode parar. Tem alguém te cobrando, e o relatório está pronto? Você já fez? Olha, hoje você vai ficar até mais tarde. E aí fica improdutivo o seu trabalho. Não vai. Ou você vai fazer um trabalho com erro, ou um Uhum. trabalho que você poderia fazer bem melhor, vai sair bem menos. Você vai chegar em casa, aquele desgaste emocional, aquela sensação, para que eu levantei? Então, foram coisas que também que me fizeram. Eu falei, há pouco tempo eu estava no CLT de novo, né? Porque veio a pandemia, até falando um pouquinho essa transição, né? Trabalhando com turismo, você imagina. 2019 bombando, viajando demais, mandando muita gente para o exterior, Brasil. Quando chega fevereiro de 2020, o mundo começa a parar. Em março ele para. Eu lembro que quando eu olhei uma reportagem que passou mostrando os aeroportos parados, eu não acreditei. Eu falei, gente, eu vivo disso. Naquele momento, eu que sempre trabalho com várias coisas, naquele momento eu trabalhava só com turismo. E sem saber o que ia ser, eu mesmo presa dentro de casa, sem poder ir na lixeira, ficava com medo de abrir a porta de casa, aquela noia que todos nós passamos. Mas eu lembro que eu parei um dia, eu sentei num quarto que eu tinha lá, falei, Deus, o que eu vou fazer nessa pandemia? Aí eu falei assim, eu vou estudar. Porque uma hora vai sair da pandemia. E eu preciso, vai surgir uma oportunidade. Eu preciso Uhum. estudar. E comecei, porque começaram a surgir vários cursos online, né? E o meu grupo mesmo de turismo, que é um que eu participo hoje também, a gente começou a interagir muito. Eu comecei a interagir com agências do Brasil inteiro de turismo. Porque cada um ajudando. Olha, o que você está fazendo aí? O que eu estou fazendo aqui? Aquilo me ajudou muito. Pensar em estudar. Pensar que eu ia. E numa dessas eu fui fazendo, falei, bom, vamos ver se surge algum trabalho, alguma coisa. Foi no momento que eu me qualifiquei de novo, fui fazer uma outra pós-graduação, numa área que nem é minha, que era da saúde. Uhum. E naquele momento eu fui trabalhar com o quê? Com Covid. Apareceu o trabalho. Porque fiquei longe da minha família, a gente ficava longe, porque eu estava trabalhando diretamente com aquilo. Mas foi onde eu falei, bom, aqui eu tenho que pegar e começar de novo. Uhum. O meu faturamento versus o meu salário era totalmente incompatível, mas era o que eu tinha e eu peguei. E falei, eu vou. E fui, e comecei a estudar sobre aquilo que eu não tinha noção do que era. Como eu entrei na empresa, eu comecei a olhar a empresa. Bom, eu estou aqui, eu tenho que ver oportunidade. E aí eu comecei, bom, vai surgir isso, vai surgir aquilo, vai surgir aquilo. E onde eu fui estudando, e dentro da empresa eu cheguei como gerente, cheguei a coordenar hospital e centro cirúrgico. Quando eu olhei que eu estava dentro de um centro cirúrgico, eu falei, gente, nem Novalgina eu sabia passar a dose. E como que eu aprendi a comandar um centro cirúrgico? Mas talvez essa nossa base administrativa que a gente fez lá Sim, atrás, né, Dri? Porque ali eu estava no sim. administrativo. Eu falei, vou usar isso aqui, eu vou usar isso aqui. E fui, me dediquei e graças a Deus fiz muito bem aquilo. Tenho mais uma qualificação. Uhum. Mas chegou um tempo que eu vi que eu falei assim, gente, não dá, eu no hospital, eu tô fechada, eu não vejo pessoas, eu trabalho com alegria. Lá eu ficava alegre quando eu via alguém doente sair curado. Mas era um ambiente que realmente hoje eu vejo que não era para mim. Uhum. E por essas questões da vida eu consegui e voltei para o meu turismo e estou muito feliz. E estou me
encontrando, refazendo profissionalmente, porque assim, pós-pandemia é um novo mundo para o turismo. Um novo mundo. A Valéria colocou ali, conhecimento nunca é demais. Realmente, conhecimento nunca é demais, né? E através do conhecimento a gente consegue enxergar essas oportunidades, né? E aproveitá-las, né? A Valéria colocou, você acumula experiência e no momento oportuno as utiliza. Exatamente. Seja bem-vindo, Wagner. Aí ela colocou, maravilhosa. Mas uma coisa muito interessante, Renata, que aconteceu na pandemia, é que muita gente deu essa virada na vida, né? Buscou outras oportunidades. O meu caso foi exatamente esse. O meu projeto para ser terapeuta era quando eu me aposentasse do mundo corporativo, né? Só que a pandemia veio e virou a mesa, né? No que ela virou a mesa, eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora? Né? A gente tem que se adequar. E uma frase do Geraldo Rufino que eu gosto muito, que ele fala Adoro ele. sempre, ele é fantástico, que ele fala que a gente tem que empreender dentro do CNPJ do outro, porque se a gente empreende bem dentro do CNPJ do outro, no nosso vai ser tranquilo, né? E isso é uma realidade, porque a gente começa a olhar tudo com uma visão da busca de uma oportunidade, com uma visão de dono. Né? Para quê? Para que a gente possa fazer o melhor, o nosso melhor, e reverberar nas outras pessoas. Né? E o Covid veio como um desafio muito grande. No primeiro momento, todo mundo tremeu nas bases, né? Porque a gente, na nossa geração, nunca passou por uma situação semelhante. Né? A anterior também, da nossa geração, né? Não passou por nada semelhante. Mas aí, naturalmente, a gente foi se reinventando. Tem até um post meu que fala sobre né? Os reinventar, recomeçar, reestruturar. E é o que a gente faz o tempo todo. E aí a sua fala foi muito assertiva, né? Da postura do empreendedor, do empresário. É administrar o medo, é não ter medo de arriscar, de errar, né? De recomeçar, de reestruturar. Porque esse é as experiências da vida, né, que fazem com que a gente chegue até aqui. Seja bem-vinda, Tati. É igual eu fico vendo... perdão, desculpa. Não, imagina, pode falar. Nós estamos Completando isso que você falou, teve uma postagem que eu fiz também que eu falei essa semana. Você está preparado para ser demitido amanhã? Porque a gente não está preparado. O que eu vou fazer? Ninguém se prepara. A maioria das pessoas tem um trabalho, aquele emprego, meu Deus do céu. Você pode estar infeliz, mas você, meu Deus, e se eu ficar desempregado? Ai, meu Deus, vou morrer de fome. Ai, eu vou ter que sair do meu trabalho. Ele nunca pensa assim, não, eu vou recomeçar. Eu vou batalhar. E esse pensamento nosso limitador, negativo, olha, Adri, eu tô com muito isso na minha cabeça. Eu não tô suportando mais ouvir o não. Ai, eu não posso, ai, eu não faço, ai, vai ser difícil. Ai, já me dá um negócio assim, confesso, gente, quem tá falando não perto de mim, eu tô numa positividade. Aí você fala assim, mas tá dando tudo certo. Não. Mas se eu colocar que não vai dar certo, isso já foram aí uns 60% que eu já falei que não vai dar certo. Ou mais até. Ou mais, porque eu já tô limitando na minha mente, eu já tô falando que não vai dar. Ai, meu Deus, eu vou sair do meu emprego, vou ficar desempregada. Vai, você já falou que você vai ficar desempregada. Ah, eu vou sair do meu emprego, eu vou passar fome. Você vai passar fome, você já falou que você vai passar fome. Agora, se você falar, não, eu tô aqui, gosto, tô grata, mas se eu sair, eu arrumo outro. Você vai arrumar. Se eu sair, eu abro eu começo meu projeto. Você vai conseguir. Exatamente. Porque as pessoas talvez acham mais... Por trás de um empreendedor, né, Adri? Tem várias pessoas que é uma cadeia que depende da gente. Sim. Quando a gente tinha a nossa escola lá, juntos, por meses, não, graças a Deus, não muitos, mas a gente pagava os professores, secretária, todo mundo, os fornecedores, e nós tirávamos. Não. Mas a gente vinha rindo, vai dar certo, e vai dar certo. Mas a gente não tinha esse medo, assim, Porque o empreendedor, ele tem 30 dias ali. Pode falar. E o trabalho com o pé quebrado, lembra? Que eu arrebentei o pé na porta, fomos parar lá, aí fomos para Resende, chegou a Resende, eu não estava aguentando de dor, o Renato me levou para o hospital,
Vamos para lá, voltei com o pé, com a patinha engessada. Você está falando, trabalhando. Hoje, um CLT, ele tem uma gripe, ele fica afastado. Ah, mas aí tá bom, tô afastado, mas eu vou receber. A gente que é empreendedor, a gente não fica afastado. A gente não tem esse tempo para ficar afastado. A gente não tem sábado e domingo. A gente não tem dia de feriado. Por quê? Porque às vezes a gente está descansando no nosso momento de ócio, a gente está ali, opa, podia fazer aquilo, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. E o que é mais legal, quando você empreende e faz algo que você gosta, não te cansa. É verdade. Eu, por vezes, me penso... É um prazer. É um prazer, menina. Parece que minha família tem que me puxar, fala assim, para um pouco, pelo amor de Deus. Aí eu falo assim, não. Outro dia minha mãe foi me visitar e aí ela tá vendo, já estava quase 8 e eu tô lá. Ela, filha, é assim, você trabalha até tarde? Sim. Eu falei, não, mas só mais um pouquinho. Eu não quero ir embora do meu trabalho. Olha que legal. E quando a gente está lá trabalhando na empresa, o que a gente faz? Você sai às 18? 5 para 6, você já tá... Eu fazia isso. Eu estava ali doidinha para bater meu dedinho no ponto para ir embora. Algumas vezes, confesso, por causa de transporte, porque se a gente, 5 minutos, você pede seu transporte, você não chega. E muitas vezes porque eu estava saturada de estar ali, eu já não queria estar ali mais. E quando a gente trabalha pra gente, que a gente está buscando ideias, cara, você lê uma coisa, você pensa no seu trabalho. Você vê alguma coisa na televisão, você fala, olha, isso aqui eu posso encaixar. Ah, não, isso aqui... Nesse momento, Dri, eu não estou na minha cidade, eu estou em viagem, eu estou fazendo esse network, estou fazendo mais contatos. E foi tão bom eu sair e encontrar outras pessoas que eu ouvi coisas que eu falei assim, gente, aí, estava fazendo o processo errado. Então a gente precisa sair, tá se reinventando, tá aprendendo, né? E não cansa. Eu tô aqui, ó. O computadorzinho vai na mala e você para, atende cliente, faz reunião, faz isso e faz tudo junto, mas feliz. Feliz porque eu me acho produtiva. E eu ainda falo assim, às vezes eu acho que eu tô fazendo pouco. Mas isso aí é um sabotador, tá, senhorita? É, eu Tem que olhar não, para tem que, isso. eu tenho que fazer a terapia. Eu não tô assim, ó, a terapeuta é você, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho. Entra num excesso de cobrança, acaba que não tem a cobrança externa, mas tem a cobrança interna, que é pior, que ela é mais cruel ainda. E até Então, a te gente... peço É uma exatamente... dica rapidinho. Como é que uma dica para quem está vendo a gente precisa desacelerar, Adri. A gente precisa se cobrar menos. Eu falo isso por vezes para mim. Mas como eu não sou terapeuta, eu faço por mim. Uma dica assim que você daria para a gente, porque é preciso. A primeira questão é essa que você já fez. É você identificar. Porque às vezes a pessoa está num processo tão acelerado que ela não percebe que ela está com excesso de trabalho. Então, como que eu posso identificar? Alguém vai estar falando. E se alguém falar, para e dá atenção, né? Vou prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. E perceber se o ritmo realmente está acelerado. Aí, normalmente, é aquela pessoa que nunca tem tempo para a família, nunca tem tempo para os amigos, não faz uma atividade física, não tem uma alimentação de qualidade, né? Porque está sempre correndo, come qualquer coisa. Ou, às vezes, até come uma comida saudável, né? Come realmente alimentos, só que muito rápido, né? A pessoa que não tem um hobby. Todos nós precisamos de ter um hobby. E, às vezes, a gente fala hobby, tem esse... Pode parecer, né, aquele estigma do fútil. Não, é um hobby de fazer uma leitura, de parar para respirar, parar para contemplar uma lagoa como você fez hoje, né? Eu vou respirar, vou perceber a minha respiração. Não existe nada mais poderoso para desacelerar do que a respiração. Porque respirando profundamente, a gente oxigena o cérebro. E o cérebro, ele consome 30% em torno de 30% da energia que a gente absorve ou produz, né? E essa energia a gente produz assistindo programas, filmes, ouvindo música, fazendo atividade física, se alimentando, alimentando os nossos pensamentos. Tudo isso a gente está levando energia para o cérebro, ou não. E quando ele tem uma quantidade menor de energia, ele entra no modo, ele acessa o reptiliano, que reptiliano é o quê? É a nossa parte animal que entra
entre fuga e luta. Porque se eu tenho menos do que eu preciso, alguma coisa de errado está acontecendo. Então a pessoa está sempre reativa, está sempre agitada. Então o parar e respirar profundamente, ele é assim maravilhoso. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo parar para meditar. A respiração, o foco na respiração já é uma meditação, já é um processo meditativo. Não consegue parar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Para 3 minutos, 2 minutos. Né? E a meditação, ela tem diversas formas, mas ela não é ausência de pensamento, porque não tem como a gente não pensar. Nós fomos feitos para pensar, nós temos um programa dentro da nossa mente e ele é feito para a gente pensar. O que a gente faz com a respiração e com a meditação? A gente desacelera o número de pensamentos que vem, né? A gente consegue diminuir os números, vem um número bem menor, e não ficamos discutindo com eles. Né? Ah, eu tenho que entregar aquele relatório, mas eu tenho que botar roupa no varal, mas eu tenho que comprar viagem, eu tenho que atender aquele... A gente para de conversar com eles. E é aquele momento em que a gente refaz, reorganiza o nosso sistema físico, mental, emocional e traz essa tranquilidade que você atingiu hoje na hora que você foi na lagoa observar. A respiração, ela traz isso. E a respiração é barata, é de graça, pode fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer momento, em qualquer situação. Puxar a respiração para entrar, né, num estado mais flow, mais tranquilo. E é muito importante também, Nathalie, essa observação. Perceber se isso não está excessivo e você não precisa de um acompanhamento de um profissional. Se você não precisa de estar sendo acompanhada por um profissional para poder trabalhar as raízes. Porque muitas vezes são coisas que nos aconteceram lá na infância e que está reverberando agora. E a gente, como está no inconsciente, a gente não acessa fácil. E aí acessa com a ajuda de um profissional, né? Que hoje é o meu trabalho. Meu trabalho, eu ajudo as pessoas que estão com a mente em exaustão, desarmonizada, a acessar essas informações no seu inconsciente ou no subconsciente, que ainda é mais profundo, né? Para trazer a raiz daquela questão e tratar, e resolver, né? E assim, 99% dos casos, as questões aconteceram na primeira infância. Por quê? Porque a criança, ela no primeiro momento, o mundo ali é só dela. A atenção dos pais é só dela, tudo é só dela, porque ela está dentro da barriga da mãe. Quando ela sai, as pessoas à volta é tudo para ela. Então, ela cria naturalmente a percepção que ela é o centro. E quando ela começa a sair desse centro, ela começa a desenvolver alguns traumas, alguns medos, alguns rancores, porque ela já não é mais o centro. Mas isso é um processo natural do crescimento, né? Hoje nós temos uma população de adolescentes e jovens adultos com muita dificuldade de trabalhar a frustração, né? Então, isso é derivado da infância, porque os pais, né, da nossa geração, eles, no desejo de dar o melhor para os filhos, eles super protegeram as crianças para impedi-las de ter algum tipo de frustração. E aí é onde vem também o problema, porque como ela não se é frustração demais, causa traumas, se é de menos, também causa traumas, né? E esse parar, respirar, analisar, né, se colocar aberto para viver experiências novas através de uma orientação de um profissional, é perfeito, é maravilhoso, sabe? Boa noite, William, seja bem-vindo. Eu estava até olhando, né, pesquisando aqui, terapia holística, né, avalia o ser humano de forma integral. E é muito bonito isso que vocês fazem. Avaliar o todo a gente às vezes não se avalia. Na maioria do tempo, das vezes, eu até ouvi uma frase semana passada e eu até postei algo assim também. Que ele falou assim, para que você levanta? Aí a maioria das pessoas fala assim, eu levanto para trabalhar, eu levanto para lavar roupa, eu levanto porque eu tenho que levantar, eu levanto para estudar.
para cuidar do meu filho. Não, para que você levanta? Eu levanto Qual é o para seu ser feliz. propósito de vida? Qual é o meu Né? propósito de vida? A minha vida não pode ser, claro que eu quero bem para o próximo, mas eu estou falando para você, Renata Mônica do Nascimento. Eu não estou falando para você que vai cuidar do B, do C, não. Estou falando para você. Qual é o seu propósito de vida ao levantar? É só mesmo trabalhar para pagar a conta? É só mesmo ir ali e receber um cliente porque ele está... Não, não é isso meu propósito de vida. E aí você começa a perceber as coisas que às vezes estão te faltando. Que é um tempo de parar para respirar, é um tempo de pensar o que eu gosto de ver. Eu lembro de uma época, há pouco tempo, tá? Nesse trabalho anterior, porque você se tornar coordenador dentro de uma grande, no meio corporativo, né? Geralmente, quando a gente é pequeno, assim, a gente quer o quê? Ah, eu quero entrar numa empresa, me tornar um chefe. Só que você não sabe a cobrança que está ali, assim. Então, é um peso. E eu percebi uma época que a coisa que eu mais gosto de fazer é ouvir música. Eu amo música. Danço comigo mesmo, escuto música trabalhando. E eu passei, eu acho que uns 6 meses sem ouvir música. Eu não queria ouvir nada. Eu ia trabalhar e voltava, às vezes só ouvindo as mensagens, porque a gente já está ali no celular cheio de mensagens, respondendo o pessoal. É assim, o celular da empresa não para, resolvendo coisas. Quando eu lembro que às vezes eu queria assim, a minha sala, toda hora vinha alguém, porque você é o líder, então toda hora vem alguém. Eu falava, gente, eu só quero ficar quieta. E esse momento eu não queria ver ninguém, assim, não estava com raiva de ninguém. Eu só queria ter meu tempo eu. Às vezes até para eu poder fazer o meu trabalho, porque era tanto meeting, tanta reunião, tanto o que fazer, mas você não consegue desenvolver, porque, né? E aí quando eu passei a sair dessa transição, eu falei, gente, eu não estava ouvindo música. Um dia eu fiquei tão feliz ouvindo música, do nada, no meu carro. Eu até gravei, as pessoas não sabem, mas foi um dia que eu tava... Aí eu coloquei a música alta no carro, falei, gente, eu voltei a ouvir música, que legal. Eu achei aquilo o máximo para mim, que eu parei, internalizei o que eu estava precisando, falei, cara, eu voltei a sorrir. Outro dia era uma sexta-feira, eu vi um programa de manhã, eu comecei a rir. Eu falei, gente, quanto tempo que eu não dou gargalhada? Então são pequenas coisinhas assim que a gente para de observar e a gente vai só no fluxo. A gente vai só assim, ó, só tem que ser feito e vamos embora. Aí literalmente fica a música do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar. E aí não sabe para onde ela está levando. Então, se eu não coloco um objetivo, para onde ela me levar, me serve, né? Mas me serve até a página 2, porque aí entra nesse processo. E isso, Renata, a maioria da população está assim, né? Não tem esse tempo. Por quê? Porque a vida tornou-se muito corrida, né? Com o advento da tecnologia, a gente esperava que a tecnologia viesse para trazer um pouco mais de serenidade, de integração, né? Porque, ou vamos supor, se não fosse a tecnologia, a gente não estaria fazendo essa live hoje, conversando na distância que nós estamos, as pessoas que estão aqui, cada uma nas suas salas, né? Exatamente, Malu, ligado no automático. E a tecnologia é maravilhosa, só que a gente precisa canalizar e usar para o nosso benefício. E aí torna-se muito automático, muito superficial, não aprofunda. E quando a gente não aprofunda, a gente fica vivendo basicamente o que o outro está, o que a situação está nos colocando. Igual você. Olha que coisa mais linda. Te dá prazer ouvir música. E você não estava fazendo isso. Por quê? Você estava tão envolvida com o trabalho, era tanta cobrança, que você se desconectou dessa coisa tão prazerosa que era para você, né? E uma das primeiras coisas que eu faço aqui, que eu trabalho com as pessoas que vêm até mim, eu chamo de assistido, é exatamente recuperar o olhar para essas pequenas coisas, para essas... eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não, gente, ouvir uma música não precisa de dinheiro, só precisa de ligar o rádio, ligar o... né? Fazer uma respiração, não precisa, é só parar e respirar. 2 minutos, 3 minutos. Mas é muito corrido. Na fila do elevador, você faz umas respirações. Aqui a Malu está colocando. Precisamos dar prioridade ao autoconhecimento. Exatamente, Malu. A dar prioridade a esse autoconhecimento para a gente entender o que é importante para a gente. Para ir aonde a gente estiver, a gente conseguir expressar o nosso melhor, nosso desejo, crescer com aquilo e transbordar, né? E o empreendedorismo, ele requer muito isso,
né? O empreender, ele puxa muito a gente para isso. É estar nessa presença, estar nessa clareza. Hoje mesmo eu estava atendendo uma assistida à tarde e ela falou assim, ai, Dri, tô chateada comigo. Eu falei, por quê? Aí ela começou a me contar a situação e ela percebeu que ela estava num ambiente que ela poderia fazer a apresentação do trabalho dela e ela não fez. Por quê? Porque ela estava desconectada. Aí ela falou assim, depois eu entendi o que, que eu tinha feito. Eu estava assim, eu estava assado, né? Aí ela foi relatando como ela estava. E esse processo do empreender, ele puxa muito isso da gente. É estar na presença, é estar olhando o todo, a gente precisa estar bem para poder transbordar isso para o outro. Uma fala anterior sua do cuidado com o outro, né? E aí a gente vai lá nas falas, nos ensinamentos de Jesus. Jesus nos deixou como mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me cuido, eu não tenho para doar para o outro, Não, né? não A tem. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que aí a gente inverte, a gente quer cuidar do outro e esquece da gente. Então é esse cuidado. E a beleza do empreendedorismo é dar essa abertura, né? Do que você fez hoje à tarde. Hoje à tarde você parou e foi cuidar de você, né? Cuidar de mim, simples assim. E o empreender é o que você falou aí, ele é muito dinâmico. Não tem como eu falar assim, eu vou empreender hoje. Ah, então tá, já empreendi, deu certo, parei, espero uma semana. Não. O empreender é agora, daqui 5 minutos mudou, daqui 1 hora mudou. Amanhã, às vezes, o que você planejou hoje para amanhã já não vai dar. Então, administrar os seus sentimentos pessoais, com o que você está vivendo na empresa, com as mudanças que são assim, no estalo, nesse mundo digital que a gente está, nada é estático. Às vezes eu planejo, monto, faço. Não vai ser nada disso. Amanhã de manhã já mudou tudo. Eu, então, que trabalho com viagem, eu que trabalho com a geopolítica, né? Uhum. Se mudar em algum país alguma coisa, uma política lá, mudou o tempo, muda tudo. Muda tudo. Todo o planejamento. E são coisas aquém da gente, eu não posso controlar. Eu não posso controlar. Outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, que nem tudo a gente pode controlar, porque o que está ao nosso alcance é mais fácil. Ah, eu posso controlar, eu coloco a água para ferver, eu desligo. Uhum. A vida é dinâmica, né? Esse mundo, igual a gente está falando aqui no caso meu do turismo, é dinâmico. Tem coisas que eu não posso controlar. É igual que tem pessoas, coisas simples. Ah, você acha que vai estar chovendo lá quando eu falo? Não sei, não conversei com São Pedro. Ah, hoje é dia de São Pedro, hein? Mas, eu brinco, tá? Eu levo isso na brincadeira. Mas assim, eu posso falar, olha, são épocas que geralmente não chovem. Mas hoje até o mundo já mudou. Antes a gente tinha, né? Primavera, verão, outono, inverno. Hoje não tem muito mais. Às vezes você acha que vai estar e não está, e a gente não controla isso. É verdade. E como controlar isso na gente, na ansiedade do nosso passageiro, né? Às vezes ele entender isso. Acontece o passageiro ficar chateado. Já, graças a Deus, comigo, mas já aconteceu com clientes de pessoas falarem assim, ah, o passageiro estava aqui. Ah, eu fui também, ficou chovendo. O tema, gente, mas... Assim, não tenho que responder. Sinceramente, não tenho que responder. Posso falar assim, então da próxima vez o senhor não vai nessa época. Vamos tentar numa próxima época, talvez possa não funcionar. E aí ele pode talvez reclamar porque vai estar muito quente. Muito quente. Então talvez o senhor não vai nessa época porque vai estar muito quente. Então é isso, Dri. Mas a beleza de empreender, assim, eu acho que é o máximo. Eu, assim, apoio quem quiser empreender. Dou dica, falo, se você pensa em alguma coisa, anota. Anota e faz. As grandes empresas não nasceram grandes, nasceram de pequenos detalhes, não nasceram de reuniões chiquíssimas, né, que eu aprendi agora, chiquíssimas em salas. Não, nasceu de um bate-papo. E é isso. E se fizer isso, vamos tentar. E fomos tentar e deu certo, às vezes tentou e não deu certo. Outro dia eu estava conversando com uma ex-colaboradora minha e ela preocupada, me pedindo até para orientá-la, para arrumar um emprego. Aí eu falei para ela, pelo que você ganhava, por que você não tenta empreender? Ela falou, nossa, você veio de Deus, porque a terceira pessoa que me fala isso, eu mexo com comida. Aí eu falei para ela, você faz uma comida boa às vezes? Porque geralmente começar pela comida é o mais fácil, porque comer todo mundo come. Se você faz uma coisa boa, gostosa, já é um passo para alguma coisa. Ela falou, eu sei. Falei, então, vamos tentar. Tenta, você e sua filha.
Quem sabe, vocês vão ganhar muito mais do que estar saindo 4 horas da manhã para ir trabalhar, demora 3 horas de trânsito para ir, para voltar. Se Uhum. você ganha R$ 1.000 lá, às vezes você ganha 600 em casa, é porque as pessoas não param também, que seria uma outra live para a gente falar de planejamento financeiro. Financeiro, exato. Né? Às vezes as pessoas não fazem fazer conta. Lá eu ganho 1.000, mas se eu ganhar 600 dentro de casa? Poxa, eu não precisei sair, não precisei correr risco, eu não precisei acordar tão cedo. Será que não vale a pena? Uhum. Sabe? Então são coisas assim que a gente vai estar trabalhando, né, Dri? É verdade, é verdade. A Malu fez um comentário aqui, deixa eu ler o comentário da Malu. Ela colocou assim, total verdade, Dri. Amar ao próximo como a ti mesmo. Exatamente, Malu, exatamente. Esse é o nosso desafio de aprendizado, né? É a gente aprender a se amar para transbordar no próximo. E exatamente, Renata, coincide com essa questão do que você acabou de falar, da pessoa empreender e aparentemente ela está ganhando um pouquinho menos do que você colocou aí, né, nesse exemplo, só que é o físico que ela está ganhando menos. Em contrapartida que o intangível, ela está ganhando 1 milhão de vezes mais, né? Muito mais. Só o fato de não precisar acordar 3 horas da manhã para 4 horas estar pegando transporte coletivo, olha o ganho de qualidade de vida, né? Que é o intangível. E o fato de estar em casa, poder cuidar dos filhos, poder saber, né, a hora que o filho está saindo, está chegando, acompanhá-los, ir a uma reunião da escola, né? É desafiador empreender dentro do nosso país? Como em qualquer outro, acredito, né? A gente tem as nossas particularidades em função da nossa cultura, da nossa história. Mas em contrapartida também tem muita beleza, tem muita riqueza nisso, né? Sim, sim. Minha linda, nós estamos encaminhando para o final. Não, daqui a pouco o Insta derruba a gente. Passou rapidinho, né? Passa muito rápido, que coisa maravilhosa, porque o papo tá bom, né? Gente, fica à vontade para fazer perguntas para Renata, né? Renata, te peço para você deixar aí as suas redes sociais. Você que é uma especialista em viagem personalizada, fala um pouquinho para a gente como que funciona o seu trabalho nas viagens personalizadas. Deixa para nós uma mensagem, né, do seu coração, do seu desejo. E te agradeço imensamente pela sua disponibilidade de tempo, pela sua generosidade de estar vindo aqui, para a gente ter esse bate-papo gostoso, agradável. E todos que estão aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas, mandar mensagens, né, se acaso queira algum tipo de informação. A Gabi está dizendo que amei. Um beijo para vocês. Gratidão, Gabi. Obrigada, gratidão. Olha, primeiro sou eu quem agradece, agradeço muito, muito, muito esse momento de poder falar, conversar, trocar experiência, trocar ideias, que a gente possa fazer mais vezes isso, falando sobre outros temas. Quem quiser me encontrar, Renata Mônica Viagens, o Instagram da empresa. Tem o Moniquinha.40 que a gente está aqui. O Moniquinha.40 surgiu aos 40 anos, porque eu falei, eu preciso ter um outro Instagram. Eu estava fazendo 40 anos, falei, Moniquinha.40 e ficou. E tem o Fala Moniquinha, que são os vídeos que eu faço. A pessoa pode clicar no link da bio, que são meus vídeos que eu tenho feito, os propósitos aí de mentoria. E o nosso trabalho personalizado é o quê? É ouvir o desejo do cliente. Eu tenho que encontrar a viagem que ele deseja fazer, não é a viagem que eu quero vender. É igual as pessoas falam assim, eu vou nessa viagem porque é barato, mas será que ela vai te atender? Sabe? Então, eu converso um pouco com o cliente, eu escuto as necessidades dele. Igual a gente atende todos os públicos, né? Ontem foi o dia do orgulho LGBT, que ia mais. Eu lembro que quando eu atendi o primeiro público, o primeiro casal, aí eu pedi o documento. Aí a pessoa falou assim, mas eu vou passar o documento. Por quê? Porque ele se sentiu acanhado de falar. E isso é legal da gente falar, porque para mim, isso não existe. Não existe preconceito, não existe, eu até coloquei hoje, preconceito de raça, de credo, de gênero. Sabe, você tem que ser feliz com quem você quiser, amar as pessoas. Então, assim, a gente faz muito isso personalizado. Eu sei que tem casais, essa pessoa tinha dificuldade de me falar que ele queria uma cama de casal. Porque na época eram 2 homens. Olha que detalhe. A gente trata igual pessoas com deficiência. A maioria das pessoas que têm alguma deficiência, principalmente física no Brasil, ficam em casa.
porque elas não sabem como sair para viajar. E a gente já faz isso, eu tenho esse carinho de ver, olha, o hotel é adaptado, o passeio dá para ele ir, olha, esse passeio não dá para ir, esse passeio dá para ir. Aí não mantém a pessoa reclusa em casa quando essa pessoa precisa sair um pouco. Idosos, que eu trabalho muito com idosos, as dificuldades que eles têm, as necessidades que os idosos têm. Eu tenho pais idosos, você sabe, que adoram sair, meus pais não ficam em casa. Tão lindo. Então a gente tem... aqueles ali, falou em pegar a estrada com eles mesmos. Então, assim, a gente tem esse trabalho, esse tato com eles. Então, quem quiser, me chama lá no Renata Mônica Viagens, a gente atende a vocês. A Adri depois pode colocar na descrição aí também. Sim, com certeza. E, assim, a mensagem antes da gente cair aí que eu deixo para as pessoas, se você quer empreender, comece agora. Não é amanhã, não, tá? Não é amanhã. Terminando a live, você já começa, pega um papelzinho e fala assim, eu vou fazer isso, 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 e faça, tá? E hoje o mercado está precisando de pessoas adaptáveis. Você tem que se adaptar ao momento. Antigamente a gente formava, como a gente formou lá atrás, eu formei economia, né, Adri, sem administração. Ah, eu vou ser economista a vida inteira. Não, eu vou usar meus conhecimentos, mas vou ser até aqui. Daqui a pouco eu vou ter que mudar para fazer isso. E eu vou me adaptando. O mundo está muito assim, muito rápido. E você tem que ser mais rápido do que ele. Então, o profissional que eles estão procurando é o adaptável e passar confiança e credibilidade no seu trabalho. As pessoas têm que ter confiança. Por que eu vou lá na Moniquinha? Por que eu vou comprar com ela se tem várias agências aí? Por que eu vou na Adriana, que é a terapeuta, se tem outra? Será que é o trabalho dela, é esse mesmo? E a gente cresceu muito assim, no boca a boca, né? Um falou da gente, eu comecei lá atrás, e quando a gente começa, a gente acha assim, meu vizinho que vai fazer comigo, meu amigo mais próximo, não são. 90% das pessoas que vão compartilhar com seu sucesso são pessoas que você nunca viu. Às vezes não que o seu amigo seja ruim, ou não, porque para ele ser amigo não faz muita diferença. Mas você vai buscar aquele que não te viu. Hoje eu vendo para pessoas que nunca me viram, mas tem conhece o meu trabalho, confiam no meu, porque ouviram falar de mim, entram na minha rede social, veem o meu trabalho, veem a postagem. Então, assim, começa. O importante é começar. Começa. Deu errado, você está no caminho certo. Porque o fracasso vai te levar ao sucesso. É só o caminho. É isso. Que lindo, que lindo, que lindo. E essa questão que você trouxe, né, do boca a boca, o meu negócio, ele cresceu através das indicações. Hoje, eu ainda, a maior parte das pessoas que chegam até mim são pelas indicações. E o feedback dessas pessoas, elas retroalimentam, né? E vai dar para nós essa autoridade, essa respeitabilidade dentro do mercado, né? Eu vou só ler aqui algumas mensagens das meninas, vamos ver se eu consigo baixar. A Daniele colocou, Mônica, recordando aqui das nossas conversas, bem valiosas. A Gabi está dizendo que amor, um grande abraço, Gabi. Não, perdão, é o Daniel. É o Daniel que falou, Mônica, recordando aqui das nossas conversas, bem valiosas. A Malu está dizendo que também adorou, beijo para todas. Um grande beijo, Malu, prazer em revê-la também, querida. A Valéria falou, feliz demais com essa experiência, ver o sucesso da caminhada de vocês. Fazer parte desse processo muito me honra. Amo vocês. Nós também te amamos, Valéria. Um grande beijo, minha linda. Obrigadão. E compartilhem. A Adri vai colocar no Instagram dela, eu vou compartilhar, vou colocar. Sim, e a gente compartilha, fala, gente, assiste aquela live lá que foi tão legal. Sim, e tragam pra gente também, se vocês querem alguma outra coisa que a gente fale sobre, né, Adri? E a gente fala com a gente mesmo. Dentro dos nossos universos tem vários temas importantes que a gente pode trabalhar, pode falar. Então, vocês fiquem à vontade de mandar sugestões, de falar conosco. Todos que estão aqui, que não me seguem, também estão convidados a me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Né? Eu sou terapeuta holística e coach de relacionamento. Eu transformo a mentes exaustas, né, em mentes harmônicas para as pessoas criarem relacionamentos saudáveis. E assim, mais uma virada, mais uma habilidade eu ganhei, né, de presente. Eu falo que eu ganhei porque foram os meus assistidos que me convidaram para poder fazer a cerimônia de casamento deles. Então, semana passada eu fiz. Que legal, Adri, olha. Olha, quando que eu ia imaginar que eu estaria... Cerimonialista, é cerimonialista que fala, no seu caso?
Não, no caso é celebrante, porque eu celebrei mesmo o Celebrante. casamento. Que legal, olha. Aí eu celebrei o casamento deles. Então, assim, a beleza do empreender está nisso. A gente vai se descobrindo e se redescobrindo. E quando a gente não faz isso, alguém faz por nós, né? Porque foram eles que, com todo amor e carinho, me convidaram e eu fiquei extremamente feliz. Fui com o coração transbordando de felicidade e de amor. É E um uma coisa casal, né? legal. E Perdão, é, pegando o gancho que você falou aí desse que você fez, pegando um gancho. Quando a gente não sabe o que a gente é, a gente pode começar a ouvir. As pessoas falam pra gente, as pessoas já nos veem como, te viram como celebrante. E você não se via, mas você ouviu o que eles falaram. Será que eu não posso ser? E foi, não teve medo, mais uma vez. exato, exatamente, exatamente. E aí, ouvindo de uma querida também, que aí ela virou e falou assim, Dri, eu acho tão legal isso, porque você se joga. E é uma característica nossa, né, Renata? A gente não para, a gente se joga. E vamos aprendendo com o processo, pedindo ajuda, orientação, estudando, e a gente vai crescendo e se desenvolvendo nessa caminhada, né? Mais uma vez, fico muito feliz. Convido a todos para poder conhecer meu trabalho, né? Se tiver algo que vocês desejam saber, volto a falar. Manda mensagem para nós e a gente está aqui para contribuir, tá bom? Tá Querida, ótimo, Andrei. Obrigada. Obrigada a você e a todos. um grande abraço, beijos, Tchau, tchau, gente. Boa noite. tchau, boa noite.